Você já parou pra pensar como os estúdios de tatuagem que você conhece funcionam? E se eu te dissesse que existe uma cena inteira de estúdios escondidos por aí, onde você vai encontrar as artes mais autênticas? E nesses lugares o foco não é a quantidade, e sim a qualidade. Para começar, é importante entender a diferença entre underground e mainstream, e como esses termos se aplicam ao mundo da tatuagem. Mainstream é tudo aquilo que é amplamente aceito e popularizado pela maioria das pessoas. No contexto da tatuagem, isso significa estúdios e artistas que seguem tendências populares e criam tatuagens para atender às demandas comerciais. O underground, por outro lado, se refere àquilo que foge do convencional e do que é amplamente aceito, preferindo seguir um caminho mais autoral e subversivo. Essa diferença vai além da questão de ser desconhecido ou famoso. Um artista pode ganhar notoriedade, mas continuar underground, se a sua arte e filosofia continuarem indo contra as pressões do mercado comercial. Qual é o tipo de tatuagem que mais vende? Realismo? Fine line? Até o old school. Enfim, pelo menos aqui no Brasil é assim, principalmente no Pinterest. E por isso muita gente chega nos estúdios com uma referência pronta, querendo algo que já tá na moda. Nesses estúdios comerciais, muitos tatuadores seguem as tendências porque é o que dá mais retorno. Só que o problema disso é que às vezes acaba limitando a criatividade. Os tatuadores ficam presos nesse ciclo de repetir os mesmos desenhos que todo mundo quer, sem espaço para criar algo novo. Não tô dizendo que todo tatuador comercial faz isso, mas é muito mais comum ver cópias do que criações originais. Tem muita gente que nem sabe que dá pra se ter uma tatuagem única, feita sob medida e que foge do padrão. É aí que entra o tatuador underground, que prefere criar arte do zero, ao invés de seguir essas demandas comerciais. Um artista underground segue pelo caminho contrário. Ele tá pouco se fudendo pras tendências do mercado e desenha aquilo que reflete a própria personalidade. E até encontrar um público que se conecte com ele não é fácil não. São muitos anos fazendo poucas tatuagens por mês e criando a sua própria identidade no desenho. Esses artistas são conhecidos por não atenderem demandas genéricas e preferem colaborar com os clientes para criar uma obra única que vai refletir tanto a visão do artista quanto a do cliente. Em vez de estar localizado em lugares movimentados, como em shoppings, ou na calçada de ruas comerciais, o estúdio underground quase sempre funciona em locais privados e com hora marcada. A proposta é criar um ambiente íntimo, onde o foco está em construir algo significativo e não para atender um fluxo de clientes aleatórios que vêm da rua. Diferente dos estúdios comerciais, onde o volume de tatuagens por dia é importante para o faturamento, os estúdios underground focam mais no processo artístico. Eles se posicionam mais como ateliês criativos do que como negócios que precisam atender uma alta demanda. Isso não significa que os donos desses estúdios não são empreendedores que também precisam ter lucro no final do mês, e sim que o foco principal é a arte autêntica. Os estúdios underground geralmente se conectam com a sua comunidade pelas redes sociais e pequenas convenções, como flash days ou exposições, o que são muito importantes para manter o espírito comunitário e fortalecer os laços entre artistas e clientes que compartilham dos mesmos valores. E a internet é fundamental para esses estúdios, pois eles dependem da divulgação digital para atrair o público certo. A comunidade underground da tatuagem não se define por ser grande ou pequena. O que define essa comunidade é a resistência à comercialização da arte e a insistência em criar algo significativo e único. Agora, vamos trocar ideia com as donas de um dos maiores estúdios de tatuagem underground do Brasil, conhecido por ter a decoração mais diferentona, psicodélica, esquisita e, ao mesmo tempo, extremamente acolhedora para todo tipo de pessoa. As pessoas deveriam ver o que a gente passa, entendeu? A louca já começou a militar. O artista, entendeu? Tem que ser valorizado. Os perrengues. Porque todo mundo tá aqui nervoso pra gravar essa Aí ela tá. Tô entendi, ó. Eu tava estudando produção cultural em Rio das Ostras, na UFG Rio das Ostras. E sem pretensão nenhuma de ir pra outra área, assim. Pensava em continuar, né? Terminar a faculdade, seguir carreira ali, né? Da produção cultural. Já tinha feito um período de artes visuais antes. Nunca tinha pensado em ser tatuadora. E foi quando eu fui fazer
uma das minhas primeiras tatuagens, assim. Ela viu uns desenhos meus. E aí ela falou assim, por que você não começa a tatuar? Por que você não investe nisso? E foi a partir dessa ideia que ela me deu que eu pensei, assim, comecei a realmente construir essa ideia. Foi num período da minha vida também que eu tava, assim, conturbado, não tava tão bem de cabeça. Ganhei uma máquina de aniversário do meu tio, que foi um grande incentivador na minha carreira. Fiquei com a máquina parada um bom tempo na minha casa, até que uma amiga foi me visitar na Rio das Ostras e ela basicamente me obrigou a tatuar ela. E eu não tinha treinado em pele artificial praticamente nada, assim. E logo depois decidi uma fila de amigos, assim, começaram a se formar. Acho que no mesmo dia eu tatuei mais de uma pessoa, se eu não me engano. E foi assim, no modo freestyle, que eu comecei essa coisa de tatuagem. Não pensava em viver de tatuagem, foi uma coisa muito inesperada, assim. Eu acho que eu também peguei um período muito bom, assim, pra se projetar no Instagram. Eu acho que rede social era um pouco mais fácil naquela época. E aí eu meio que larguei a faculdade, né? Eu fiz tudo, fiz todas as matérias e tava morando em Rio das Ostras e pensei, vou voltar pro Rio, termino meu TCC e continuo tatuando. Nada, né? Comecei a descobrir que eu podia tatuar em outros estados, comecei pra São Paulo e larguei a faculdade. Tamo aí, tatuando. E acho que meu trajeto foi, assim, muito inesperado. Foi muito uma construção, assim, nada foi decidido de princípio, assim, tipo, não, agora eu vou seguir essa carreira de tatuagem. Não, foi acontecendo. Foi meio parecido, assim, nessa coisa de não ter planejado, mas eu meio que sempre quis ser artista, parte de mim sempre quis isso, sempre desenhei, até antes de, sei lá, falar e andar. Tava sempre desenhando desde criancinha, mas queria por um tempo estudar arte, mas tive meio que uma educação meio conservadora que achava que era meio coisa de maluco, que não ia dar dinheiro, e essa parte do dinheiro, né, realmente difícil. Sim. Mas fui fazer o quê, né? Biologia, que também não dá dinheiro, mas fui seguindo uma paixão ali, por formas de vida em geral. Cheguei a trabalhar com biologia, fui pesquisadora, trabalhei com botânica, com perícia. Curiosidades. Pois é. Mas não me via. Não me formei. É o bonde dos que largaram a faculdade. Era meio que o sonho de meus pais, ter uma filha formada, mas eu não me formei. Estava bem perto de me formar já, mas aí a tatuagem entrou na minha vida e larguei todo esse sonho, que na verdade já estava meio que empurrando. Não via aquilo como algo que eu queria fazer pelo resto da vida, sabe? E era zero rentável também, sabe? Recebi uma bolsa que basicamente só pagava minha passagem e alimentação muito no básico. E me estimulava muito isso. Cheguei a fazer outros trampos, outros bicos, assim, trabalhei em loja, era meio brechoseira uma época. E em algum momento conheci uma menina que tava começando a tatuar, e ela tava precisando de peles. E eu era doida pra fazer tatuagem, mas nunca tinha tido oportunidade, não tinha dinheiro. E falei, agora é meu momento. Fiz umas 5 tatuagens com ela de uma vez. E vendo ela tatuando, eu fui vendo, assim, que era possível. E comprei o kit mais basicão, assim, que eu vi. Cheguei a entrar num curso, mas o curso era péssimo. Era o primeiro curso que eu achei em Madureira. Mas era um bando de homem velho que ficava o tempo todo fazendo piadinha. Nossa, ai, agora tem até mulher que tatua, que não sei o quê. Ai, fazer tatuagem feminina, toda essa coisa. Aí eu fiz 2 aulas e meti meu pé. E o resto foi tudo faculdade de YouTube. Faculdade Também. de YouTube, treinando em pele artificial, em fruta. Grupo de WhatsApp que tinha grupo de Facebook. Antes, Antigo Facebook. Inclusive é Pra muito todas as legal redes que tem o Raon, que é um dos tatuadores que tá aqui com a gente hoje foi em uma dia. grande E é muito pesquisa. legal, porque eu, sei lá, anos atrás, lá na minha casa, quando eu tatuava em casa ainda, ele me ajudou muito, assim, eu assistia muito conteúdo dele Com no YouTube. certeza. E agora tá aqui com E a agora gente. ele tá aqui, isso é muito legal, bem, gente. É muito foda ver isso. Assim como a Dani, também não imaginei que fosse uma coisa que eu fosse levar pra vida. Mas tomei gosto. Conheço muita gente legal, viajo muito através disso, coisa que eu nunca imaginei. Realmente mudou muito a minha vida. Ser tatuada também mudou muito a relação de autoestima.
Antes de tatuar, eu estudei, fiz faculdade, me formei. Eu estudei artes na UFRJ e a minha ideia era me tornar professora de arte. Só que eu queria concurso, eu não queria CLT. E eu me formei num momento complexo, que foi quando tivemos reviravoltas políticas e o Temer deu golpe e os concursos deram uma murchada. E aí eu fiquei meio encurralada, foi um momento complexo, eu também estava passando por umas questões pessoais e resolvi fazer uma pós-graduação para pensar o que eu faria da minha vida nesse momento. Fiz uma pós em arte e filosofia na PUC, me formei e ainda não havia chegado em nenhuma conclusão. Fui trabalhar em subempregos, tipo vendedora, loja shopping, essa história. Bem, sempre a galera falando no meu ouvido, cara, vira tatuadora, vira tatuadora. Minha família me apoiava, eu tive apoio familiar. E eu tinha muita resistência porque eu realmente queria fazer um concurso. Não tinha vontade de ser autônoma, prestadora de serviço, não era minha pira. Mas, naquele momento, pensei, bem, por que não tentar? Diferente das meninas, eu tive a oportunidade maravilhosa de virar aprendiz num estúdio de uma tatuadora que fez faculdade comigo, uma amiga. E graças a Deus ela abriu as portas pra mim e resolveu me ensinar. Muita gratidão. Então foi muito interessante, muito tranquilo essa minha vida de aprendiz. Óbvio que é sempre um desafio aprender algo novo, ainda mais pra mim, que eu tava vivendo um conflito entre querer e não querer isso. A minha experiência de estar aprendendo dentro de um estúdio me deu também um pequeno background sobre como administrar um estúdio. Porque quem me ensinava era a dona do estúdio. Então, e era uma amiga, então eu acompanhava todas essas questões, os conflitos, os desafios que era ser tatuador e administrar o estúdio simultaneamente. Então, quando eu venho pro Noturno, eu também venho com um pouco dessa observação que eu trouxe, desse momento que eu estive de aprendiz. E sigo aqui, ainda sigo como tatuadora, não fiz meu concurso, e aí estamos aí, né? Começou primeiro eu e Dani. Sim. Que quando a gente tava começando a tatuar, né? 2016, 2017, por aí. Eu assim. conheci a Elisa fazendo um flash day na cidade que eu fazia faculdade. Eu estudava em Rio das Ostras. E a Elisa foi fazer um flash day numa república e eu conheci o trabalho dela. A gente fazia muito... Ia muito tatuar, assim, interior do Rio também. E a gente acabou marcando de trocar tatu. E foi começando a amizade e pouco depois a gente começou a morar junto. Na verdade, acho que começou com a gente trocando ideia de morar junta. Foi tudo meio simultâneo, assim. Porque a gente tava no mesmo momento, assim, de querer sair da casa dos pais, doida pra sair da casa dos pais. Você dos pais, eu tava, tipo, dividindo casa já em Rio das Ostras, mas eu já tava cansada de querer sair de lá, querer ir pro Rio de Janeiro, voltar. Abrimos uma sala juntas também, só nós duas por um tempo. Na verdade, a Elisa já tatuava na Lapa. E aí ela me abrigou por um tempo. E a gente ficava tatuando numa salinha bem pequenininha. Nós salinha desse tamanho, só cabia as 2 macas, 2 cadeirinhas. A gente foi morar quase junto. Quase cotovelo. A gente foi morar... 2018, 19? Foi 19, eu acho. 2019 que a gente abriu o primeiro Noturno. A gente foi morar junta e em paralelo já começamos a trabalhar junto, assim. Mas aí vocês, então, quando se conheceram, vocês já eram tatuadoras? Sim, no início. Vocês tatuavam há quanto tempo, mais ou menos, cada uma? Devia ter nem um ano, né? Quando a Elisa começou a tatuar uns meses antes de mim. Eu acho que você já tatuava uns 7 meses antes de mim. Sim, por aí. Tatuando em casa mesmo também, gente. Também. No colchão do chão, gente. Foi assim, não tive... Tatuando na cama que eu dormia, bem insalubre. E a Thay entrou quando? Bem... É que, na verdade, tem um processo, né? A gente tem um processo antes da Thay entrar. Primeiro é isso, né? Eu e Elisa numa sala pequena na Lapa. E aí conheci, em paralelo a isso, o Tenebre, num grupo de tatuadores iniciantes. A gente já trocava ideia.
E aí eu morando em Rio das Ostras, comecei a vir tatuar no Rio, conheci o trabalho do Tenebre, vi ele tatuando, assim, e, inclusive foi uma grande inspiração pra eu fazer tatuagens coloridas, assim, porque eu não fazia cor. E aí quando eu vi ele tatuando, assim, milhões de batoques, milhões de tintas e cores diferentes, aí eu falei, não, preciso disso pra minha vida. E aí conheci ele, e aí depois desse período que eu e a Elisa ficamos tatuando na Lapa, rolou essa vontade, né? Tipo, a outra galera, tanto o Tenebre quanto a Thalita, que também fez parte da sociedade, eles também estavam querendo ir para uma sala própria, né? Então a gente começou a trocar essa ideia e teve a primeira formação do Noturna, que éramos 4, eu, Elisa, Thalita e Tenebre. Lá na Glória. Isso. Que é uma sala um pouco menor. Um pouco não, bem menor. Bem menor. Uma sala, um prédio comercial, um prédio bem conhecido, na verdade. Tinha estúdio de música lá. Esse que era o Noturninha. 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 Aqui é o Noturnão. É. E começou com essa proposta da gente realmente precisar de um espaço pra gente tatuar, assim. Tipo, a ideia não era ter um estúdio, assim, com uma movimentação grande de pessoas de fora. A gente tava realmente precisando ter uma sala nossa. E, claro, né, ter essa identificação com o trabalho de quem tava junto com a gente, né? Ter uma boa relação com as pessoas, viver, assim, de boa, conviver tranquilamente. Mas sem a ideia de, tipo, expandir, de crescer, de trazer um monte de guests. Isso foi acontecendo aos poucos, né? E aí veio a entrada da Thay, e aí depois de o quê? 2 anos de Noturna antigo? Eu entrei em 2022, né? No momento em que Thalita e Tenebre precisam sair, né? Vem Thay nesse momento. Aí eu vim. E eu já seguia a Elisa há muitos anos, antes de pensar em virar tatuadora. Amava. E beleza, depois de um tempo, aí conheci a Dani pessoalmente, que a Elisa eu já seguia, mas não conhecia. A gente começou a se seguir no Instagram, em algum momento a gente resolveu trocar tatu. Sim. Sobre isso. Ficou obcecada pelo trabalho dela. Isso, a gente resolveu trocar tatu. E aí, Qual beleza. é a tatu? Vocês têm aí? Deixa eu ver. A Dani fez em mim. Fiz uma salamandrinha. Oh. E a que você fez em mim tá num lugar sensual. Eu acho que eu vou evitar mostrar aqui pouco agora. censurado. Não é nada demais. Nada mas demais. Sempre que a gente tem que levantar. OnlyFans. Mas ficou fofinho. E aí a gente trocou tatu, ficamos amigas. Fizemos uma viagem de guest juntas, isso antes de eu entrar no Noturna. Sim. E aí depois elas me convidaram pra entrar na sociedade. Insistimos, foi assim no ouvido. Foi Fizemos uma... da cabeça dela, porque ela tava morrendo de medo. Elas ficaram no meu ouvido, eu tava morrendo de medo, eu tatuava só há 2 anos. Pedi 1 mês pra pensar sobre. Pediu e eu aguardei ansiosamente. E a gente ficava, ela já é nossa. Não, aí entrei. Tô aí. Quando eu entrei, a gente trocou muita ideia sobre o projeto, sobre o Noturna, sobre nossas vontades e sonhos. E era um momento que a gente achou que fosse interessante reformular. E aí a gente pensou nesse projeto de expansão, que significa buscar um espaço maior para o estúdio e buscar pessoas, tatuadores que se interessassem em tatuar do nosso lado. Então, começamos essa busca, primeiro pelo espaço físico. Mas a gente já começou a convidar pessoas para tatuarem com a gente. Sim. Não dava para convidar tanta gente, porque nosso espaço era pequenininho, era uma sala comercial num prédio. Mas já começamos a trazer pessoas para tatuarem no Noturna nesse momento. Antes o Noturna funcionava mais nos moldes de um espaço colaborativo. E aí, realmente, com a minha entrada, a gente trocou muita ideia e a gente achou legal testar, né? Ver se funcionaria ou não. Sim. A gente queria uma sala que comportasse também a possibilidade de fazer evento, que é uma coisa que a gente tinha muita vontade, nunca conseguimos fazer flash day na outra sala. Primeiro ponto de partida para achar uma sala nova seria isso, né? A gente poder fazer uma movimentação de eventos. A gente sempre teve essa vontade, assim, de achar um lugar que fosse um sobrado, essa coisa do centro da cidade, que é uma coisa que a gente gosta muito, né? De ocupar o centro, os rolês no centro que acontecem aqui, a gente gosta muito. E de ser um lugar acessível também, né? A gente tá aqui num ponto que ônibus ali na Presidente Vargas, as pessoas chegam de mais fácil acesso do que, por exemplo, na Zona Sul. Sim. Então, acho que foi esse combo e aqui foi perfeito.
A gente também pode usar ali a parte de baixo do estúdio, quando a gente faz os nossos eventos, a gente usa a rua também. Sim, a gente tem Fazer uma relação os eventos. com o lugar, Sim. né? O estúdio fica num beco, o que é muito interessante, porque é um lugar tranquilo, não passa carro. E isso também ajuda a gente a levar o evento pra rua. Sim. Porque não necessariamente a gente precisaria dessa burocracia de fechar a rua. E era algo que a gente queria muito, muito Já é mesmo. fechada por si só. Exatamente. E essa é ideia de ser um isso. sobrado, que é uma coisa que acho que já visualmente a gente já se identifica, assim, de não ser uma sala comercial padrão, né? Que eu acho que tem muito a ver com a ideia que a gente tem Sim. pro estúdio mesmo, Pra assim. estética, É. né? E foram madrugadas procurando sala. Nossa, eu tava Puts. obcecada. Sim. Eu acho muito importante falar sobre isso. A Dani tava obcecada. Eu tava obcecada. E eu confesso Eu pensava nisso que 24 ela horas. pensava nisso 24 horas por dia. Tava no meu estado maníaco. Eu tava com muito medo dessa mudança. Sim. Eu tava aterrorizada com a mudança de ir pra um espaço maior. Antes da gente vir pra cá, eu entrei no Noturno e a gente ficou alguns meses ainda na Sala da Glória. E aí foi o tempo que a gente tinha pra elaborar a mudança, né? E procurar lugar, etc. Dani tava extremamente animada. Tava. E, tipo, super confiante. Que bom! Pois eu estava aterrorizada e com muito pé atrás. E confesso que tava um pouco resistente. Apesar de eu querer muito, muito que a gente pudesse expandir o Noturna. Achar um novo lugar tão difícil no Rio, sabe? Os preços... Tudo caríssimo, né? Tudo muito caro. E a gente queria vir pro centro. E realmente é um lugar que tava difícil de achar. Tudo muito caro no centro do Rio. Enfim. Tudo muito destruído Tudo também, muito né? destruído. Se tratando de sobrado, né? As coisas precisam muito de reforma. A maioria dos lugares, eles estão realmente A gente não queria uma acabados. casa. A gente queria que fosse realmente... Por questão de sobrado. segurança. Exatamente. A gente achou que pudesse ser interessante como inauguração. Sim, apresentar um as novo pessoas espaço pros conhecerem. clientes. Todo mundo queria conhecer, né? E aí fizemos assim. Eu nunca tinha feito um flash day. Eu nunca tinha feito um evento na vida. Exatamente, então. Ah, já tinha feito uns eventos de adolescente. É verdade, Isso daqui passou muito longe, né? Chopada de adolescente. Obviamente que teve viradas de madrugada envolvidas. Ah, isso aí, Sempre. A gente faz jus ao nome do estúdio, né? Ah, Fazemos muito. A gente não sabia como fazer, essa é a realidade. A gente aprendeu o que não fazer. Exatamente. Basicamente. Os próximos. A Mas cada evento. fizemos. Foi super legal. Percalços, madrugadas viradas, óbvio. Mas deu certo, tava muito calor. Mas rolou, super lotou, foi muito maneiro. Foi muito legal. E aí, a partir desse momento, a gente pensou, beleza, deu certo. Porque a gente queria se mudar pra cá pra fazer eventos que fossem grandes e interessantes. E conseguimos, foi um sucesso. A gente resolveu, então, investir. Sim. E O Halloween foi escalafobético. A gente fez toda a decoração. A gente fez os bonecos. A gente montou bonecos gigantescos com um detalhinho de sangue escorrendo e Madrugada. corrente. Desde o último Halloween, né? Sim. Ai, foi tudo. Toda uma produção. Foi muito suado, gente. Da propaganda. A propaganda. Nossa, aquele vídeo. Eu tô desacreditada. Sim. E dentre toda essa produção, a gente aí com a nossa vida de tatuadoras individuais, né? E de administradoras. E de administradoras. sim. E fazendo boneco pra decoração Fazendo do boneco. evento. Eu acho que, por mais que cada uma tenha um estilo próprio, eu acho que a gente também se encontra em algum momento, né? E, tipo, tem referências em comum e referências tanto de estilo de tatuagem, de ilustração, de moda, referência de tudo, assim, filmes. Então, acho que, por mais que a gente tenha um estilo diferente, cada uma de nós, eu acho que, de certa maneira, a gente se encontra. Eu acho que essa identificação também surgiu daí, né? Da gente realmente ver que a gente tem coisas em comum no nosso trabalho. Nossa grande coisa em comum que a gente gosta de muita tranqueira de shopping Muita chão. tranqueira. Muito boneco velho. Aham, antiquário. Feira coisa da que a Praça gente- 15. Exatamente. Pois é, a gente tá sempre olhando todas essas feiras, Praça 15, Feira da Glória, internet e tentando achar essas pequenas decorações que tem pelo estúdio. Bonecos,
coisas vintage e a arte Móveis dos tatuadores. Isso trabalham inclusive também. influencia nosso próprio trabalho de tatuagem. Sei lá, eu adoro tatuar, fazer flash de boneco, de palhaço, de brinquedo velho, referência de brinquedo antigo dos anos 90, anos 80. Então, Brinquedo eu acho com que- ela. Os Tudo filmes se de terror mistura. mais... filmes de terror, sim, filmes de terror influenciam bastante, eu acho. Essa coisa de muita cor, muita informação, filmes de terror, eu acho que o Notuna, ele... Uma coisa pro terror, mas ao mesmo tempo fofinho. Exatamente, Meio terror fofo. Quando eu sou o último a sair, eu desligo a luz e saio correndo. Dependendo, Se puxar essa cordinha do bichinho ali, esquece. Um bichinho que é um achado de brechó. Brechó Sim. ali em frente ao Shopping Show da Glória. Exatamente. A gente Lembro desse pirou. dia. Brinquedo possuído. exatamente. A questão de prestadores de serviços, talvez? Esse é Nosso um maior desafio. Grande desafio. A A galera não prestação de serviço é muito complexa. É um estresse em pequenas doses que a longo prazo, no final, você já não tá aguentando mais. Eu acho que o evento é um desafio, assim, mais brutal, assim. mais pontual. Agora a gente tá sempre aí. Eu acho que lidando o com- primeiro desafio, pra mim, primeiro foi a mudança. Sim, mudança. E o antes da gente chegar aqui, né? Porque a gente recebia tudo lá no outro estúdio, no últimas cara, semanas. cara. Tava um estoque de coisas, de móveis, tava Sim. tudo caótico. Exatamente, a gente foi comprando as coisas e ia tudo pro outro endereço. E depois a gente teve que trazer tudo. Enfim, isso foi um desafio. A mudança e tudo A que mudança tá envolvido foi exaustiva demais. com a mudança. E toda vez que a gente achava, nossa, agora a gente compra tudo que falta. Aí vê. Isso até Sempre hoje, tem- assim. Até hoje, né? Até A gente hoje. sempre vê alguma coisa que falta, porque vão vindo outras demandas. Mas no início a gente sempre achava. Agora foi. foi. E apareceu algo mais pra comprar. Não foi, nunca é. Acho que a mudança foi primeiro assim, mas. Caraca, agora realmente precisamos unir nossas forças pra Sim. isso funcionar. Os flash days sempre. Muito difícil produzir. Bem, eu não tenho experiência em produção de evento, então pra mim é tipo, cara. Eu fiz estou produção fazendo- cultural, mas fui aprender realmente como produzir um evento aqui. Eu sigo aprendendo, né? Seguimos Sigo aprendendo. Cada um a gente vai aprendendo com os Exato. erros e... Mas eu acho E que a tem gente ficado cada vez melhor. a gente tem assim. saído bem. E a gente tem se sacrificado menos a cada experiência que a gente, né? Eu acho que o terceiro desafio, que aí é constante, realmente é a prestação de serviço. Quando eu falo prestação de serviço, não é nossa prestação de serviço. É as prestações de serviço que nós contratamos. Sim. Enfim, diversas. E já tomamos golpe, esse tipo de coisa. Enfim, também acho que pega a gente ser mulher, jovem, tatuadora, sabe? Tipo, infelizmente acontece, sabe? A galera não leva a gente a sério. Não respeita, Não né? respeita, Chega assim, aqui. as nossas demandas, sabe? Ah. Que tem que resolver aqui dentro, que a gente depende desses prestadores de serviço. Infelizmente, isso acontece. Sim. Então, isso é um desafio que a gente tá o tempo inteiro tentando, enfim, lidar e driblar. Lutar por respeito mesmo dessas Às vezes pessoas. até chega alguém aqui pra prestar um serviço, eu recebo e pergunto, quem é o dono do estúdio? Né? Exatamente. Meu irmão tá aqui. É. Eu acho que trazer cada vez mais tatuadores viajantes pra cá. É isso, deixar o espaço mais confortável, uma coisa que a gente agora, por exemplo, estamos melhorando a nossa sala de desenho, então o espaço ele tá sempre, né, em manutenção. Fazer eventos cada vez melhores, fazer com que as pessoas cada vez mais se sintam confortáveis aqui e expandir mesmo essa coisa de receber os guests, assim, a gente tem vontade de abrir cada vez mais as portas pra isso. Afinar melhor a nossa administração. Exatamente. Experiência. Experiência, acho que com o tempo natural, se acontecer, a gente. É isso, a gente se mudou pra cá, um espaço maior. Hoje em dia a gente já tem uma galera aqui tatuando, a gente já recebe muito mais guests. Sim. E, enfim, são desafios também que a gente tem. Mas acho que hoje a gente já consegue entender melhor todos esses processos e as demandas que um estúdio traz. A parte burocrática mesmo que é chata, Sim, que a gente tem que lidar, não tem jeito. Não tem cada jeito. vez mais encarar que precisa se organizar pra que a coisa dê certo. Então, Sim, eu acho estamos que nessa busca, né? Nesse processo a de... gente tá atento aí.
Geralmente é uma troca bem boa, É. porque a gente recebe pessoas também que se identificam, assim, pela estética. Sim. Isso acaba aproximando, assim, mesmo a gente não conhecendo. E sempre uma experiência nova, é bem enriquecedor. E é isso, muita gente também vem porque é isso, a gente viaja também, então a gente conhece pessoas, e aí por isso as pessoas também conhecem o estúdio. São várias formas, né, diferentes que a galera acaba vindo parar aqui. É muito legal. Tanto trazer as pessoas pra cá, quanto a gente também conhecer outros espaços. Inclusive, é uma coisa importante pra gente estar também conhecendo outros estúdios, ter essa troca pra também melhorar o que a gente pode melhorar e ampliar a nossa visão como donas, né, de estúdio. Essa noção do que pode ser, como que outro estúdio funciona, como que as pessoas se relacionam lá e a troca com as outras pessoas em si mesmo, que também é sempre muito legal. Se não fosse a Tatu, eu não conheceria metade dos lugares que hoje eu conheço. Ainda quero conhecer mais, quero viajar mais. Eu acho que eu viajei pouco até agora, mas eu acho que possibilita muito, assim. É muito foda ter essa oportunidade de conhecer os lugares e ganhar dinheiro, né? Trabalhar. Pois é, e trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Sim. Eu acho que a parte mais incrível da tatuagem é isso. Vai mostrar sensual? Não, né? Eu posso mostrar. Não é tão sensual, não, mas não sei se quiser. Deixa no mistério. Vou achar que tem uma. Deixa A tatuagem da Anitta. Todo mundo como que é a tatuagem sensual. Vamos botar no comentário. A tatuagem da Anitta. A Tatu fez um dot speed no meu. Caralho, agora comentem isso.